Olá, bem-vindo ao ExpertCast. Eu sou Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da AFIA, presidente do Instituto AFIA e fundador da Comunidade de Inovação em Saúde. E é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. No episódio anterior, eu recebi o Rogério Melzi, executivo com ampla experiência em diversas empresas de setores diferentes, para falar sobre tendências em saúde e educação, a importância da estratégia, do planejamento estratégico, uma conversa excelente, muito rica, que vai continuar, felizmente, aqui na segunda metade do nosso episódio. Tenho o prazer de receber novamente o Melzi aqui. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença, Melzi. Mais uma vez, uma honra estar aqui com você no Expert e espero continuar à altura para ser convidado mais vezes. Poxa, vai ser um prazer. Você já está convidado para voltar aqui, porque tem assunto para inúmeros episódios do ExpertCast. A gente falou muito no primeiro episódio sobre estratégia, planejamento estratégico, os ciclos que você passou ali à frente da Estácio como CEO, e eu citei algumas vezes a casinha, fui deixando no ar aqui, porque achei muito bacana quando você fez a apresentação, mostrar a fundação, os pilares, o telhado e não descuidar do jardim. Conta um pouquinho mais para quem está nos assistindo sobre a casinha que você montou. Pois é uma retórica, né? Uma figura. Porque de 3 ou 4 anos para cá, eu fiz uma grande mudança na minha vida e passei a fazer múltiplos projetos e não mais me dedicar a uma única empresa. E entre esses projetos tem a transmissão de conhecimento, né? O dar aula, fazer palestras, enfim. E aí vocês põem a pensar, como é que eu traduzo, né, tanta atividade tão intensa de tantos anos de uma forma mais compacta e fácil de compreender. E eu gosto muito das figuras. Essa não é a única, mas a figura da casinha, para mim, é a tradução do que eu chamo de uma arquitetura organizacional, né? E ela é composta, primeiro, por 3 pilares. Para que uma empresa exista, ela tem que ter, que são os 3 P's, né? Ela tem que ter produtos ou serviços, né? Ela tem que ter processos cada vez mais bem desenhados e tem que ter pessoas. Esses 3 pilares têm que ser muito fortes. Porque se eles são fortes, eu suporto um monte de coisa nova. Eu suporto um monte de desaforo, mudanças, brigas, competição. Eu aproveito oportunidades, porque eu estou pronto para elas. Agora, como em qualquer casa, os pilares têm que estar apoiados em algum lugar. Então, os alicerces que eu tenho na minha casinha, né, são o sistema de gestão. Por quê? O sistema de gestão coloca isso, de certa forma, no automático. Tira um pouco, tira muito da dependência das pessoas, das lideranças, né? Aquelas lideranças que muitas vezes têm que se eternizar. Então, o processo de tomada de decisão é muito mais fácil quando você tem um sistema de gestão claro, regras claras, metas, enfim, eu reconheço o que é bom, o que não é bom e por aí afora. E embaixo disso ainda, uma cultura organizacional forte. Né? Então, o sistema de gestão define muito bem o que deve e o que não deve, e a cultura como. Porque eu posso ser muito bom em bater meta, mas se eu faço isso errado do ponto de vista de princípio, de valores, se eu destruo relações dentro da empresa, se eu maculo a imagem e a reputação, não adianta nada. Então, sistema de gestão e cultura organizacional são os meus alicerces. E em cima disso, eu coloco um telhado, né? E esse telhado eu chamo de estratégia, porque ele está olhando para cima. Na verdade, se a gente imaginar, a ideia é que se eu tenho um alicerce muito forte, se eu tenho pilares robustos, né? Eu consigo colocar muitas estratégias, eu posso subir, eu posso fazer muitos andares, eu posso colocar coisas novas, né? Então, qual que é a minha tese? A gente precisa construir essa casa, ou então reformar, quando você fala de um turnaround. Então, a gente passa anos para montar bons produtos, para desenhar processos e colocá-los para valer num workflow, em sistemas, né? Para ter os ERPs, para ter a incorporação da tecnologia e principalmente para atrair e reter talentos, pessoas, formar times, né? A gente passa mais anos ainda para montar um sistema de gestão e para, por assim dizer, cultivar uma cultura organizacional. Mas quando isso fica forte, foi a experiência da Estácio, os nossos primeiros anos, 3, 4 anos só nisso. Nós não fizemos um planejamento estratégico na Estácio nos primeiros anos, porque não era tempo. Mas a hora que a base ficou boa, chamamos lá o nosso parceiro, que é o mesmo que fez a estratégia da AFIA depois, o Antônio Napoli, e montamos o telhado. Agora tem uma estratégia para olhar 5, 7, 10 anos para frente. A casa, e a história que eu conto, né, quando eu faço isso, é a história da Estácio, que para mim foi muito marcante, né? Mas a minha tese é que essa casa, ela tem que ser construída ou reformada e a ordem muda. Tem locais que eu preciso começar pelos pilares, tem locais que eu posso começar pela própria estratégia, uma empresa nova, por exemplo, né?
Mas o ponto é que em algum momento ela fica muito bonita. Se você fizer tudo muito bem, né? Ela fica muito legal. E quando ela fica muito legal, de repente ela chama a atenção, né? De pessoas ou de companhias não tão desejadas, né? Por assim dizer. E essa casa é passível de ser invadida. Isso no mundo corporativo acontece mesmo. Acontece uma compra não desejada, uma tomada de controle hostil, uma oferta não solicitada, ou muitas vezes um próprio acionista minoritário, através de um conselho, pode, por assim dizer, incomodar, ou até tomar conta mesmo, né, dependendo das circunstâncias, né, da empresa. Então eu brinco que essa casa tem que ter um muro. Esse muro chama-se governança corporativa. Né? Voltando um pouco ao nosso episódio anterior, que é o que dá sustentação para que essa casa possa sobreviver em ambientes diversos. Né? E o jardim é uma adaptação mais nova da minha casinha, né? Porque ela está em constante desenvolvimento, né? Mas o jardim tem muito a ver com inovação, porque por mais que eu tenha uma casa muito bacana, ela está bem desenhada, ela está robusta, ela tem uma estratégia, a verdade é que tem muita coisa acontecendo. Então, se eu tenho um jardim, se eu semeei esse jardim, se a terra está fértil, eu posso colocar um monte de sementes legais ali e vão nascer coisas muito bonitas ali. Eu quero estimular novas plantas, novas flores, para que o visual, para que tudo aquilo fique um conjunto muito mais bonito ainda. Então, mais recentemente eu coloquei também na minha figurinha, né, a história de um jardim bonito para que o conjunto todo fique mais harmônico. Muito bom. Eu gosto muito dessas analogias e eu fico lembrando dos 3 pilares aqui, né? Pessoas, produtos, processos. E a gente vê, infelizmente, muitas empresas que descuidam de algum ou de alguns desses pilares. E eu vi ali, até quando você foi à apresentação, estávamos juntos, muitas pessoas trabalharam com você na Start e falaram, Nelson, eu quero ir lá, eu preciso tirar uma foto com ele. E eu vi muito a importância que você fez em semear bem esse pilar das pessoas. Algumas empresas descuidam disso, né? Dizendo que, poxa, não, eu preciso prestar atenção ao cliente ou ao lucro. Queria que você falasse até um pouco mais, nesses tempos atuais, da importância das pessoas estarem engajadas e bem representadas dentro das empresas. Porque tem um vácuo de liderança hoje. Mundial, eu diria. E eu acho que as novas gerações que a gente costuma julgar, e da mesma forma que eu acho que nós fomos julgados, né, quando nós éramos jovens, né, eu acho que existe uma carência gigantesca hoje de referências, boas referências, porque hoje em dia há tanta exposição e a realidade ficou tão desnudada, né, que pessoas que antigamente poderiam ser referências não são mais, pelo contrário. Causam uma impressão péssima. Não muitas vezes pelo que eles fazem, mas até pela forma que fazem. Então eu sou A aqui na frente da câmera, mas eu saio ali, eu sou B. Eu venho aqui e digo, veja só, eu sou totalmente ético, eu não faço discriminação de forma nenhuma. Aí eu saio ali, tem uma pessoa negra e eu destrato porque é uma pessoa negra. Então isso acabou. Isso acabou porque você está em constante observação, você tem que ser autêntico. E eu acho que isso gerou uma carência, assim, de referências, de lideranças. Então, quando você, de certa forma, né, as empresas acabaram tendo que absorver isso, porque a empresa é um ambiente importante dentro da nossa sociedade. As pessoas trabalham, convivem, passam muito tempo ali, né? Eu venho de uma época em que as empresas, quando eu comecei a trabalhar, né, eram muito hierarquizadas. Era uma época anterior onde bastava alguém dizer, principalmente quando vinha de cima, não havia discussão, não havia preocupação em explicar porquê, era simplesmente faça. Isso é uma cultura muito militarizada, que é o que aconteceu até a década de 90. Pensa nas empresas que para nós eram referências, IBM, General Electric, elas eram absolutamente rígidas, hierarquizadas, não era isso? E a gente admirava essas empresas, né? Agora, isso tudo muda muito. As lideranças empresariais hoje, querendo ou não, ganharam essa responsabilidade de preencher um pouco desse vácuo. Então não basta você tomar boas decisões acertadas perante seus stakeholders, principalmente os shareholders, né, os donos do capital, mas você precisa de alguma forma ser vendedor, ter uma narrativa genuína, verdadeira, ser genuíno, ser verdadeiro, para fazer com que as pessoas que fazem parte daquele sistema, seus colaboradores, enfim, seus fornecedores, a turma seus clientes, né, que frequentam ali, acredite em você, acredite na sua empresa, e aí você está novamente construindo uma marca muito forte. As pessoas sentem orgulho de fazer parte dessa marca, sentem orgulho de fazer parte de uma história que sim, é vencedora, mas ela também tem um significado. Então, quando a gente consegue preencher isso, e isso é um exercício de liderança intenso, que eu, sinceramente, não sei o quanto que as pessoas estão preparadas, né, porque eu também não sei quanto disso vem de treino
vem de uma certa habilidade, vem de disciplina. Você tem que ser natural, você tem que ser leve, você tem que sentar com as pessoas, olhar para elas e dizer, olha, eu genuinamente quero que você se desenvolva. O que não quer dizer que eu vou passar a mão na sua cabeça se você fizer errado, ou que eu vou aliviar nos pedidos que eu faço para você. Agora, se eu consigo conjugar essas duas coisas, as pessoas gostam de trabalhar para quem tira o melhor delas, para quem exige mais, para quem provoca mais, para quem questiona mais com elegância, né? Eu acho que isso tem um valor assim inestimável hoje. E isso, para mim, sobrevive a IA, sobrevive às novas tecnologias, porque eu preciso trazer para dentro de casa pessoas que saibam incorporar e que queiram incorporar essas tecnologias, essa nova realidade, provavelmente pessoas de gerações mais novas, né, que a minha. Então, meu trabalho é criar esse ambiente, é criar esse ecossistema, um ambiente onde o jardim possa florescer. Eu vejo poucos casos como esse hoje em dia. Eu acho que a gente está muito preocupado hoje com imagem, está muito preocupado com, claro, com compliance, com as regras do jogo, está muito preocupado em resolver as coisas rápido para poder virar a página e fazer alguma outra coisa, porque o mundo está muito incerto. E eu sempre apreciei essa construção longeva, essa criação, né, de relacionamento mesmo, que é o que eu acho que as grandes empresas de verdade têm. Volta ao caso de uma Amazon, pega a própria Meta aí com Zuckerberg, que está lá desde o dia 1 da empresa, né? Enfim, eu acho que isso é uma diferença gigante. E você falou aqui das tecnologias, né, da inteligência artificial, que, bem, aqui dos mais de 150 episódios do ExpertCast, eu diria que a inteligência artificial foi citada aqui em pelo menos 100 episódios. E a disrupção que ela está causando em diversos setores, né? Nos últimos episódios, falei com 2 executivos do Google que contaram um pouco ali do que a gente chamou de além do prompt, né? Então, como é que a gente consegue utilizar a inteligência artificial no dia a dia da forma correta, os agentes. Eu vi essa semana agora um médico nos Estados Unidos que ele mesmo fez ali por códigos uma empresa de educação, uma faculdade de medicina, completamente por inteligência artificial. Então ela tinha lá o corpo de professores, ele criou todas as aulas em vídeo, tudo. Então, imagina, lógico que era em tom de brincadeira, até no fim ele tem no rodapé da página, olha, isso aqui é uma brincadeira, se tiver algum problema de saúde, não nos consulte, vá num médico de verdade. Então, mas a gente começa a ver grandes disrupções. Você que está, novamente, aí muito ligado à saúde, educação, como é que você está vendo, especialmente a inteligência artificial, disso tudo que a gente falou até agora, onde ela entra como aliada, onde ela pode ser um risco até de desvio de foco? Queria também ver suas opiniões. Pois é, assim, obviamente eu não sou a pessoa mais indicada para falar das ferramentas. Eu me esforço muito, eu leio, eu estudo, eu convivo. Parte do meu trabalho com empresas de tecnologia, onde eu troco gestão, governança, né, estratégia, eu digo que eu troco porque eu quero absorver deles, né, parte desse conhecimento mesmo sem ser nativo. Mas qual é a minha preocupação com relação às ferramentas, né? Eu entendo, e como eu sempre entendi, que essas ferramentas, no fim do dia, têm que ser meio. Não que elas não possam, em si próprias, né, terminar sendo os próprios produtos. Mas ainda assim, esses produtos são meio para resolver o problema de alguém. Né? Então, sem tentar entrar numa seara que eu não domino tanto, e você vai ter convidados aqui muito mais adequados que eu para falar, por exemplo, como criar um agente ou como criar vários agentes de forma que eles interajam e por aí afora. E o agente é a bola da vez. Daqui a 6 meses você não vai estar falando de agente, vai estar falando de alguma outra coisa que apareceu. Eu me preocupo com macro tendências. Não é? Então, quando eu olho educação, por exemplo, a minha sensação é que o ato de ensinar é muito passível de ser transformado, né? De ser digitalizado, de ser incorporado pela inteligência artificial. Ou seja, a figura daquele professor que ensina geografia, ensina matemática, na minha opinião, está sim ameaçado. Porque a conveniência de fazer isso em casa, a possibilidade de você ter um ensino altamente customizado, feito para você, no seu tempo, no seu momento, na sua carga horária, eu acho que é difícil de ser batido. Então, se eu estivesse tocando uma empresa de educação hoje, eu estaria preocupado em ir um passo além. O que vem além do ensinar? Vem o educar. Para mim, o ensinar é um pedaço do educar. E se o ensinar for parcial ou totalmente um dia, acho que totalmente não será, tá? Mas totalmente substituído por máquinas, o educar, pelo menos, tende a demorar muito mais tempo. Educar é dar bons exemplos. Educar é ser pontual. Educar é ser respeitoso. Educar, né, por exemplo, numa faculdade de medicina, é saber o que fazer quando um paciente chega em surto na tua frente.
e você não foi treinado para aquilo. E você vai olhar lá na ferramenta, né, na tua mão, e não necessariamente porque você vai ter que reagir na hora. Exato. Né? O educar é saber como dar uma má notícia. Como que eu falo para alguém que a sua mãe, seu filho, tem uma doença incurável hoje? Né? O educar é demonstrar empatia, mesmo quando eu sou uma pessoa muito bem sucedida, é demonstrar preocupação com o próximo. O educar é não tolerar desvios de conduta. Eu não vejo como a IA ensinar isso só escrevendo, porque isso está nas bibliotecas desde 1500 e não foi incorporado. Então eu acho que cada vez mais, se eu tenho uma empresa de educação, eu vou tentar criar ambientes onde eu possa educar. E extrapolando um pouco, né? Educar de forma prática, como que eu me comporto no mercado de trabalho, como que eu me comporto numa empresa, e não é só aprender a fazer uma entrevista, porque isso a IA faz também hoje, mas no dia a dia, como é que é os ciúmes, como é que é o convívio, como é que é o trabalho em time, como é que é ter um chefe. Poxa, eu estou numa escola, teoricamente eu não tive ainda alguém para me dar ordem. Então, eu acho que essa macro tendência dentro do ensino superior, desculpa, da educação de uma forma geral, veio para ficar. E aí eu estaria preocupado em usar as ferramentas nessa direção. Leva para a saúde. Para mim, a grande guinada em saúde, e aí eu acho que tem um impacto econômico brutal mesmo, tá? Tem a ver com uma mudança ultra necessária, e eu vou dizer para você, faz 10 anos que eu estou em saúde, que eu não vi ainda, tá? Que é deixar de pensar em saúde corretiva e pensar em preventiva de verdade. Com certeza. Para mim, os próximos ciclos de saúde, seja você prestador, operador, e você é médico, você está no setor há muito mais tempo que eu. Fala a verdade. Quantas vezes você viu uma operadora genuinamente preocupada com a saúde da sua base? Raríssimo. Você pega os hospitais americanos, investimento em prevenção, 10%. E aí explode a conta. Aí é 20% do PIB, aqui no Brasil é quase 10% do PIB, e é incontrolável, porque as pessoas vão envelhecer. Então, não existe no setor de saúde a cultura do cuidar da saúde. E para mim é claro, né, que a população cada vez mais, até por conta da informação, ou porque de fato, se todo esse fenômeno tecnológico gerar mais tempo livre, com mais renda, as pessoas vão cada vez mais se preocupar com saúde e bem-estar. E isso não é procurar um médico quando eu descubro um tumor no estágio 4. Acabou. Daí para frente tô certo? Daí para frente mesmo. É controlar. Você não tem muito o que fazer. Agora, por que eu deixei chegar lá? Cadê a cultura da prevenção? Cadê o uso da tecnologia para prevenção? Então, para mim, a grande onda em saúde é uma guinada monumental nos modelos econômicos, nos incentivos, na percepção, no próprio médico, que hoje também está sentado no seu consultório esperando vir a doença, o hospital, que infelizmente hoje ganha muito mais com a doença do que com a prevenção. Né? Eu eu sou convicto que a grande ruptura vem por aí. E se você conseguir usar e de novo, as ferramentas pensam meio. Se você conseguir usar as ferramentas nessa direção, você tem uma grande chance de jogar bem esse jogo. Concordo plenamente. É um sistema hoje baseado na doença e não na saúde. Né? Os planos são planos de doença, não são planos de saúde. Então tem muitas mudanças que já deveriam ter acontecido. E aí você tirou o olho do seu cliente, porque o seu cliente, não é que ele não quer tratar a doença, ele precisa. Mas ele não quer ficar doente. Não é isso? Que sistema que hoje está olhando para o que o paciente vê, ou não é paciente, né? Eu me torno paciente, mas porque o seu cliente verdadeiramente quer. Exatamente. A ruptura está aí, de novo, para mim a ferramenta é meio. Os jovens que sabem usar isso muito bem, usem nessa direção. Muito bom, Melzi. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, mas antes disso eu queria que você deixasse mensagens finais sobre esse tema aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Pois é, assim, a gente falou um pouco no episódio passado, né, da questão da estratégia. A beleza, né, desse talvez modelo mental, né, que eu tenho, é que ele começa muito longo, no sentido que quando eu penso estrategicamente, eu estou pensando na minha forma, né, 20, 30 anos para frente, mas depois ele vai sendo fatorado ou fatiado, né, em períodos menores. Então, quando eu chego num planejamento estratégico, eu já estou pensando em ciclo de 5, 10 anos, que tem a ver com ciclos macroeconômicos. Quando eu penso em planejamento anual, eu estou pensando em um ano. O que vai acontecer no ano que vem, o que eu quero, o que eu quero conquistar, onde que eu quero chegar. É muito mais nervoso, é muito mais dinâmico. Quando eu venho para o meu modelo de gestão, onde todo mês eu estou olhando o que está acontecendo, eu estou muito mais ali, dedo no pulso, medindo o que está acontecendo. E no mundo ideal, a boa gestão é feita no dia a dia, é a gestão da rotina, né? Que é a escola que eu pertenço. Então, você conecta uma decisão de 1 segundo com uma estratégia de 30 anos através deste modelo mental. E é por isso que eu acho que esses modelos são muito favoráveis às mudanças tecnológicas, não o contrário, ou às grandes rupturas, né, que vão acontecer. Então, esse modelo, para mim, é muito vencedor. Preparar uma empresa para o longo prazo, não fechar
de forma nenhuma, né? As condições para que as inovações aconteçam, para você não virar uma Kodak um dia, e ter um excelente sistema de gestão, de incentivos, uma liderança forte que engaja o time, para que você não apenas não seja vítima do que vem do ponto de vista de ruptura, mas você seja o elemento que vai apresentar ou vai viabilizar essa ruptura. Essa conjunção, para mim, é mágica. Melzi, excelente mais uma vez. Aprendi novamente com você aqui. Eu agradeço o convite e agradeço o aceite por estar aqui no Expertcast depois do meu convite. E para a gente fechar no Expertcast, a gente tem uma tradição que é o papo rápido, né? Então aí são temas que não estão ligados ao episódio para conhecer um pouco melhor o Rogério Melzi. E o primeiro deles é uma dica cultural, de viagem, livro, o que você decidir. Pois quando eu penso em viagens, nada supera para mim Salzburg, é um lugar que eu acho mágico, é na Áustria, né, que é a terra do Mozart. Não só pela história da música clássica ali, mas pela conjunção, né? Você anda ali em umas ruas que parece claramente você está em 1700, aí você sai, está de cara com o headquarters da Red Bull, que é um troço ultramoderno, né, da nossa época, super contemporâneo, e aquilo convive junto maravilhosamente. Então aquele castelo, aquele lugar que de certa forma, me teletransporta, né? Mas não queria deixar de falar de um livro que eu li agora, tem pouco mais de um ano, que eu não sei se tem em português, mas é um livro que fala sobre a vida aos 100 anos, ou dos 100 anos, chama 100 Year Life, que é como viver uma vida de 100 anos, né? Que é algo que a nossa geração não foi preparada, né? É uma vida mais longeva, é uma vida que provavelmente vai te levar a trabalhar mais. E como é que você vai trabalhar mais se eu e você, teoricamente, somos jurássicos já na nossa meia-idade? Como é que você se reinventa? Como é que você se reposiciona e se prepara para não ser abandonado no meio do caminho? Então, os autores são Andrew Scott e eu não vou me lembrar o nome da autora, Linda, alguma coisa, mas dá para achar. A gente vai encontrar e vai deixar na sinopse aqui do episódio. Ótimas dicas, tanto de viagem quanto de literatura. E a gente passa para a próxima pergunta. A gente falou muito aqui de educação e de saúde. O que você, Rogério Melzi, faz para cuidar da própria saúde? Eu sempre gostei muito de atividade física, eu sempre entendi que para trabalhar no nível que nós trabalhamos, né, executivos de alto nível, é uma vida quase atleta, né? Então, eu fui muito cuidadoso com a alimentação há muitos anos, evito excessos, procuro dormir o mínimo de horas. Eu jogo tênis, eu adoro tênis, então fazer esporte para mim nunca foi um problema. E quando eu não consigo jogar, eu faço o básico de uma academia, né? Tento alongar, mas eu faço bastante esteira, não que eu goste muito, né? Você é corredor e eu não consegui gostar hoje. Eu gosto muito de estar na quadra de tênis, né? Mas assim, Gustavo, é uma obrigação. A vida, na forma que a gente tenta levar e leva, né? Profissional, se não for conjugada, na minha opinião, né? Se for muito sedentária, se você ficar só com a parte do estresse, você explode. Exatamente. E o tênis eu pratiquei tênis por pouco tempo. Achei um excelente esporte. Tenho saudades. Infelizmente não coube na minha rotina, né? 4 treinos semanais de corrida de rua, mais os treinos de força. Puxa, não está cabendo o tênis, mas eu espero voltar, porque achei o tênis espetacular. Tem bons livros também, inclusive, sobre tênis, né? Eu recomendo, é muito legal. Biografia do Federer, a do Guga, tem a do Agassi também, espetacular. O Agassi é um romance, né? É muito mais que tênis. Maravilhosa, né? Então, a vida dele é um filme, né? E isso que você disse, né? A gente até conversou aqui no intervalo entre gravações do endurance, seja o esporte que for, atividade física que for, e essa associação com o mundo corporativo, ou mesmo a vida fora do mundo corporativo, na importância do esporte, na disciplina, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Sem dúvida. Próxima pergunta, você está aqui sendo entrevistado, mas se você tivesse no outro papel de entrevistador, quem que você gostaria de entrevistar num podcast? Aí pode ser uma pessoa viva ou que não esteja mais entre nós. Se pode contar quem não está mais entre nós, eu acho que é o Steve Jobs. Para mim, o que ele conseguiu fazer é muito revolucionário, né? A ideia do hardware com software, a volta que ele teve que dar, né? Quando ele perde o poder na Apple e sai pela porta dos fundos, cria lá, né? A Pixar, depois ele volta, poxa vida, e nos dá de presente essa tecnologia toda. É um grande visionário. Eu sou do mundo empresarial, assim, para mim, ele é o cara. É outro bom livro, a biografia dele, escrita pelo Walter Isaacson, né? Interessante. E uma outra muito curiosa, eu não vou... O cofundador da Apple, né? É o Steve Wozniak, né? E tem uma bio dele também, que se eu não me engano, chama iWoz. Só que esse Woz é W-O-Z, que são as iniciais, né? Do Wozniak. Que é maravilhoso também, porque o Wozniak, ele era o cientista, né? O verdadeiro inventor
do personal computer é o Steve Wozniak. Ele que era o gênio, né? E o Jobs era o gênio de entender, isso que nós falamos aqui há muito tempo, né? De entender a cabeça do cliente, a cabeça do usuário, né? A cabeça do futuro comprador, porque também essa tecnologia, no nível que o Wozniak fazia, se não traduzida de alguma forma para um equipamento leve, estético, também não ia causar o efeito que causou. Então, a combinação dos dois é incrível. Super complementares, né? Super. E a gente está aqui num episódio, num podcast de inovação. Última pergunta para você, e não precisa ficar restrito à saúde. Tá? Qual que é a sua inovação predileta? Tem a ver com o meu entrevistado, né? Gustavo, eu acho que a inovação da minha época é o iPhone. E eu acho que o iPhone pelo seguinte... Porque ali, de verdade, houve a coroação do que a Apple propunha lá na década... Eu gosto muito de estratégia, deu para ver, né? Sim. Na década de 90, houve um embate, né? A Apple trazendo a ideia do hardware e do software junto, porque isso traria um elemento qualitativo muito melhor. E a Microsoft, né, do Bill Gates, pensando muito em quantidade, não em qualidade, né? Ele vem só com software e, de certa forma, licencia, né, o sistema operacional, né, que mais tarde se consagraria no Windows, para todos os fabricantes. Então, qual é a aposta dele? Como ninguém sabe usar isso ainda, quem aprender a usar mais rápido, quem dominar, né, a cabeça do usuário, vai acabar dominando. E ele ganhou, de fato, naquele momento. Tanto é que culmina com a saída do Steve Jobs, né? Mas aí ele volta, né, e na figura do iPhone ele prova, né, que essa combinação era o que as pessoas queriam. Mas é mais que isso, né? A elegância do device, né, do equipamento, a leveza, o cuidado, a arquitetura, o ecossistema, o iTunes. Eu sou da época, você também, que a gente ia comprar long play, né? Você guardava dinheiro, ia lá, comprava aquela chapa, né? E levava para casa. E de repente agora vem o stream, você pode comprar uma música e tocar no seu... Caramba, o que é isso, né? E depois a parte física, a loja Apple, né? Quando ele cria ali no Central Park, aquilo é tudo parte da experiência do iPhone, do tocar, do usar, do aprender, do superar seu medo. Os meninos que atendem ali, né, e até hoje é assim, você é estimulado a chegar numa loja e tocar e aprender, e as pessoas estão lá para te ensinar. Cara, isso é mágico. Não é o iPhone, é o iPhone e o mundo que o iPhone criou. Né? É o todo, para mim, né? é insuperável isso. Lembrando da sua casinha, eu tenho um episódio na biografia do Steve Jobs, ele contando que ele tinha uma obsessão com a forma, com os detalhes e com a qualidade. Então, quando ele fazia lá o antigo iMac, dentro do computador, onde estava a placa, onde estavam os chips, aquilo ali tinha que estar, assim, imaculado. E o pessoal falou, mas... Ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar? Ele falou, mas eu vou olhar. Eu vou saber. E ele lembrava da história do pai, que ele viu uma vez o pai dele pintando a cerca da casa, por isso que eu citei a sua casa aqui, do lado de dentro. Do lado onde estavam as plantas cobrindo. Ele falou, pai, mas ninguém vai ver isso. Eu vou ver. E aquilo ficou na cabeça dele, a cerca do pai do lado de dentro. E o segundo ponto que a gente também lembra é a experiência de abrir uma caixa da Apple, né, até hoje. Pois é. Daquilo também tudo pensado. Então, você compra o iPhone, está aqui, ele não vem dessa forma, ele vem numa caixinha que você abre, ela abre lentamente, mas perfeita. Não é um negócio que você abre, ela rasga, ou ela abre e sai o negócio. Realmente perfeito, é impressionante. Né? Para mim, assim, marcou pelo conjunto da obra. Porque copiar o device depois era rápido, né? Mas copiar a ideia toda, criar aquilo Nelson, mais uma vez, muito obrigado. Foi fantástico aqui. Fico feliz de eu não ter tido a visão egoísta de ter tido o privilégio de assistir a sua apresentação e sim poder levar aqui a milhares de pessoas do ExpertCast que agora conseguiram entender mais de estratégia, de tendências em saúde e educação com você. Espero que sim, espero que tenham gostado. Para mim foi uma honra, foi um prazer estar nesse tempo com você e com vocês. Eu espero te receber de volta aqui em breve. Com certeza, pautas não faltarão. Então, obrigado mais uma vez, Melzi, e a vocês que estão nos assistindo ou ouvindo. Eu peço que deem 5 estrelas para o ExpertCast na sua plataforma de áudio e vídeo preferida, encaminhem para os seus amigos, publiquem nas suas redes sociais, curtam e sigam ali o ExpertCast no YouTube, no Deezer, no Spotify, onde vocês quiserem. Acompanhem também a comunidade de inovação em saúde, que está muito conectada ao que a gente fala aqui, já são mais de 14 mil integrantes. Você encontra os links para os nossos grupos em inovaçãosaude.com. E por fim, não deixe de seguir a newsletter do ExpertCast, disponível mensalmente. Você encontra o link aqui na sinopse do episódio, junto com essas dicas culturais, livros que a gente trouxe no episódio, e também no expertcast.com.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.